O vídeo dessa semana é sobre um crime inacreditável. As mentiras de Lisa Montgomery estavam indo longe demais, mas ela viu em Bob Sinnett a solução para todos os seus problemas. A Lisa precisava desesperadamente de um bebê e Bob estava grávida. Meu nome é Viviane Cipriano e sejam muito bem-vindos ao canal Luz Acesa. Bob Joe Sinnett nasceu em 1981 na pequena cidade agrícola de Skidmore, localizada no condado de Nodaway, a noroeste do Missouri, Estados Unidos. Ela conheceu Zeb Sinnett ainda na época da escola e desde então começaram a namorar. Em 2000, Bob se formou na faculdade. Em 2003, com 22 anos, se casou com Zeb. Em 2004, descobriu-se grávida e os dois ficaram muito felizes, porque desejavam muito ser pais. Zeb trabalhava numa fábrica de motos e Bob trabalhava meio período em uma loja que vendia artigos para jardinagem e para animais de estimação. Além disso, eles eram criadores de cachorros da raça Terrier rateiro e mantinham um site onde anunciavam filhotes disponíveis para compras por famílias responsáveis. O casal economizava ao máximo para proporcionar uma vida confortável para a bebê que estava a caminho. A criação dos animais levou Bob a entrar em vários fóruns específicos da raça na internet, tanto para oferecer os filhotes disponíveis quanto para se conectar com as pessoas que também tinham Terrier rateiro. O fórum que Bob mais frequentava se chamava Wetter Chatter e foi lá onde ela conheceu Lisa Montgomery, uma participante que tinha um nickname bastante peculiar, Fisher for Kids, algo como pescadora para crianças. Além de discutirem suas paixões pela raça Terrier, os membros do fórum também compartilhavam detalhes das suas vidas particulares. Bob então decidiu anunciar ao grupo que estava grávida e que esperava a chegada da sua filha em janeiro de 2005. Lisa Montgomery aproveitou a oportunidade e anunciou no fórum que também estava grávida. Disse que era uma gravidez de gêmeas, mas que uma delas havia morrido. Então, a bebê sobrevivente nasceria em dezembro de 2004. Mas a notícia da gravidez de Lisa não foi tão comemorada quanto a de Bob. Isso porque alguns criadores da raça suspeitaram da veracidade da história. Lisa sempre postava foto das exposições de cães que frequentava, e ela não parecia grávida em nenhuma, apesar da data de nascimento estar cada vez mais próxima. Porém, Bob não desconfiava de Lisa. As duas então passaram a trocar mensagens sobre os altos e baixos da gravidez, nomes de bebês e suprimentos que precisavam comprar. Em meio a essas conversas, Bob e Lisa marcaram de se encontrar pessoalmente em uma exposição de cães que aconteceria na cidade de Abilene, no Kansas, e assim foi feito. Alguns meses depois, Bob recebeu um e-mail de uma mulher que se apresentava como Darlene Fisher. Ela disse que viu no site de Bob que ela tinha filhotes disponíveis para compra e que tinha um filho adolescente que adoraria ganhar um Terrier rateiro. Em dezembro de 2004, Bob completou 8 meses de gestação. Zeb saiu para trabalhar na fábrica, deixando Bob sozinha com os cachorros, esperando a chegada de Darlene Fisher. Na noite anterior, Darlene havia combinado de ir na casa de Bob escolher pessoalmente o filhote que compraria. Por volta de 2h15 da tarde, Bob estava falando no telefone com sua mãe, Beck Harper. Ela avisou que em qualquer momento desligaria, porque uma mulher chamada Darlene chegaria em breve para olhar os filhotes. 15 minutos mais tarde, Beck pôde ouvir através do telefone batidas na porta. Então se despediu da filha e a ligação foi encerrada. Bob então se encaminhou até a porta para atender a Darlene, mas deu de cara com a Lisa. Antes que pudesse esboçar qualquer reação, foi atacada, imobilizada e estrangulada com um cordão. Enquanto estava desacordada no chão, Lisa sacou uma faca e passou a cortar a barriga de Bob em camadas até chegar no útero. Então colocou a mão lá dentro e extraiu a criança. Enrolou a bebê em um cobertor, correu para o carro e foi embora, deixando Bob jogada no chão, dando os seus últimos suspiros. Às 3h30 daquela mesma tarde, Beck Harper foi até a casa da filha, já que ela não atendia o telefone. Ao entrar na residência, se deparou com uma verdadeira cena de filme de terror. Havia sangue por toda parte. Imediatamente, ela ligou para a emergência e relatou à atendente que aparentemente o estômago de sua filha havia explodido e que não havia bebê nenhum ali. O socorro chegou, mas não foi possível fazer mais nada. Bob foi declarada morta às 4h27 da tarde.
Concluiu-se que a bebê provavelmente estava viva, tendo em vista que nasceu aos 8 meses e que provavelmente estava sofrendo por ter passado por um parto tão traumático e por estar sem os cuidados necessários daquele momento. A investigação sobre quem assassinou Bobby e sequestrou sua bebê começou imediatamente. As autoridades bateram nas portas perguntando aos vizinhos se eles tinham visto algo suspeito naquela tarde. Um morador das proximidades disse ter visto um carro vermelho, velho e sujo estacionado na entrada da casa do casal por volta das 2h30 da tarde. Ele ressaltou que nunca tinha visto aquele carro antes. O xerife do condado determinou que um alerta Amber fosse lançado para a bebê desaparecida. Para quem não sabe, o programa Amber Alert é um sistema de alertas urgentes estabelecido nos Estados Unidos e adotado no Canadá. Ele é ativado em alguns casos de rapto ou sequestro de crianças. Esse sistema utiliza sinais eletrônicos rodoviários, emissoras locais de rádio e televisão e sinais wireless para anunciar a descrição da criança sequestrada, além de descrições de qualquer veículo suspeito de envolvimento no crime. As estações de rádio e programas de TV interrompem as programações informando o desaparecimento em questão. Desde 2013, alertas via mensagens de texto são enviadas para os celulares de qualquer pessoa que esteja passando por um estado ou área onde a criança desapareceu. Bom, voltando ao caso, no dia seguinte ao crime, a notícia da jovem mãe assassinada, cujo bebê havia literalmente sido arrancado de seu útero, espalhou-se como um incêndio. Os agentes vasculharam o computador e o e-mail de Bobby e encontraram na pasta enviados um e-mail com instruções a Darlene de como chegar na sua casa. Rastrearam a mensagem e concluíram que ela foi recebida por um modem conectado a uma linha telefônica da casa de Kevin Montgomery, na cidade de Melbourne, no Kansas. Enquanto isso, em uma cafeteria na cidade de Melbourne, o casal Lisa e Kevin Montgomery apresentavam a mais nova integrante da família para os amigos. O nome escolhido para a bebê foi Abigail. Lisa disse aos amigos que no dia anterior estava fazendo compras em uma cidade próxima quando, do nada, entrou em trabalho de parto. Disse ainda que foi levada para o hospital onde deu à luz e que em seguida ligou para o marido avisando sobre o ocorrido e pedindo para ser buscada. Kevin e seus 2 filhos adolescentes entraram na caminhonete e foram até o hospital buscar Lisa e a bebê. Os amigos e familiares disseram que a bebê era pequena, mas que parecia saudável. Nesse meio tempo, os agentes do FBI estavam do lado de fora da casa dos Montgomery, esperando a chegada de um carro velho vermelho. Minutos depois, um Corolla sujo estacionou e um casal desceu. Os agentes se aproximaram perguntando se eles eram Lisa e Kevin Montgomery. Eles disseram que sim e convidaram todo mundo para entrar. As perguntas sobre a bebê logo começaram e Lisa contou aos agentes a mesma história que havia contado na cafeteria para as amigas. Mas os agentes, que já haviam conferido em todos os hospitais da cidade, disseram a Lisa que aquela história não batia. Ao ser confrontada, ela iniciou um choro e confessou ter dirigido por mais de 3 horas da sua cidade, no Kansas, até Skidmore, no Missouri, para estrangular a mãe do bebê, cortar o seu útero e roubar a criança. Nesse momento, Kevin entrou em estado de choque com a confissão da esposa, porque realmente acreditava que ela estava grávida. Não me perguntem como, mas ela conseguiu enganar os amigos, os familiares e o próprio marido por meses com essa história de que estava grávida. Lisa então foi presa e acusada do crime federal de sequestro que resultou em morte. Ficou estabelecido que Kevin não tinha nada a ver com o assassinato de Bobby e o sequestro da sua bebê, então nenhuma acusação foi feita contra ele. Quanto à bebê, apesar do trauma de ter vivido nas mãos de Lisa, estava muito bem. Foi levada pelas autoridades até seu pai e Zeb escolheu chamá-la de Vitória, relacionando-a com um milagre. Bobby foi enterrada no cemitério da sua cidade natal e mais de 400 pessoas compareceram na cerimônia. A comoção se espalhou por todo o país e as pessoas exigiam pena de morte para Lisa. Entre aqueles que testemunharam no julgamento de Lisa estava o seu ex-marido Carl Bowman. Ele alegou que sua ex-mulher não poderia estar grávida porque fez uma laqueadura em 1990 após o nascimento do 4º filho deles. Disse ainda que o médico recomendou o procedimento porque acreditava que Lisa não seria capaz de levar outra gravidez até o fim. Finalizou dizendo que após o procedimento, Lisa ainda fingiu 2 gravidezes enquanto era casada com ele. Kevin Montgomery, por sua vez, disse que sua esposa alegou estar grávida 3 vezes desde que se casaram.
e ele acreditou nela em todas as vezes. As 2 primeiras supostas gravidezes do casamento terminaram com Lisa contando que havia algo errado com o feto e que ela precisava abortar. Já a 3ª vez foi diferente, e quando ele viu Lisa carregando um bebê ao buscá-la na porta do hospital, ele realmente acreditou que a bebê era deles. Mas voltando um pouco nessa história, vamos conhecer a vida de Lisa Montgomery. Lisa Marie Montgomery nasceu em 27 de fevereiro de 1968 e fazia parte de uma família que vivia em extrema pobreza, recebendo várias visitas do serviço social. Seu pai fugiu de casa quando ela ainda era pequena e sua mãe, Judy, casou por 6 vezes e teve vários parceiros. Lisa sofria de síndrome do álcool fetal, em decorrência da quantidade de bebidas alcoólicas que sua mãe, Judy, ingeria na gravidez, desde a sua concepção até o seu nascimento. Judy começou a vendê-la para amigos e conhecidos do sexo masculino assim que ela entrou na adolescência. Anos mais tarde, Judy se casou com um homem de reputação duvidosa chamado Jack Kleiner. Lisa rapidamente se tornou o alvo dos assédios do padrasto. Ele construiu uma sala do lado de um trailer que possuía na floresta e a levava para lá. Naquele local, ela foi violentada incontáveis vezes. Lisa passou a não reagir aos ataques, tendo em vista que na última vez que gritou, foi espancada e teve sua cabeça arremessada contra o chão de concreto. O resultado disso foi uma lesão cerebral traumática. Uma vez, Judy flagrou os dois, e ao invés de ficar horrorizada com o que seu marido estava fazendo com a sua filha, ela dirigiu sua raiva para ela. Pegou um revólver, mirou contra a cabeça de Lisa e perguntou em meio aos gritos como ela teve coragem de fazer isso. E foi exatamente nessa época que Lisa começou a beber álcool para lidar com sua realidade. Mas os absurdos não pararam por aí. Judy obrigou a filha a se casar quando ela tinha apenas 17 anos com o seu meio-irmão, Carl Bowman. Sim, aquele mesmo Carl que testemunhou no seu julgamento como seu primeiro marido. O casamento dos dois foi um fiasco, marcado por abusos sexuais e agressões físicas. Tiveram 4 filhos e igualmente viviam em extrema pobreza. Um parênteses aqui de indignação. Para que serve o serviço social se os visitou tanto e nada foi feito? Enfim, um laudo foi realizado durante o julgamento e concluiu-se que o trauma de Lisa foi tão grande que comprometeu o desenvolvimento e o funcionamento neurológico. Como resultado, Lisa tem problemas para processar informações e manter relações sociais. Constatou-se que ela sofria do transtorno delirante chamado pseudociese, uma condição em que o corpo da mulher imita todos os sinais e sintomas da gravidez, mas ela não está realmente grávida. Nos Estados Unidos, em casos passíveis de pena de morte, a equipe de defesa costuma apresentar nessa fase do julgamento evidências que possam diminuir a sentença, como histórico de abusos, problemas mentais ou outros aspectos que possam convencer o júri a poupar o réu da morte. Nesse caso, a defesa alegou que os abusos e as torturas às quais Lisa foi submetida não são desculpas para o crime, mas são essenciais para entender por que ela fez o que fez. Documentos sobre o caso revelam que sua mãe abusou de álcool durante a gravidez, o que provocou danos orgânicos no cérebro de Lisa. Além disso, ela também sofreu lesões cerebrais ao longo dos anos de abuso. Já o promotor argumentou que, embora Lisa tenha sofrido na infância, isso não diminui o fato de que o assassinato de Bob Sinnett foi cuidadosamente planejado e, portanto, premeditado. Em 22 de outubro de 2007, após apenas 5 horas de deliberação, o júri considerou Lisa culpada do crime de sequestro que resultou em morte. 4 dias depois, eles recomendaram a pena de morte. Em 4 de abril de 2008, o juiz distrital dos Estados Unidos, Gary Fenner, condenou Lisa oficialmente à morte. Diversas entidades de defesa de direitos humanos se manifestaram contra a execução, entre elas a Organização Nacional de Direitos Civis, União Americana pelas Liberdades Civis e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Segundo as organizações, mais de 12 de mulheres cometeram crimes semelhantes ao redor do país e nenhuma delas, além de Lisa, foi condenada à morte. Ela foi mantida em uma prisão de segurança máxima em Indiana, no temido Corredor da Morte, até a data da sua execução. Ela foi marcada para 14 de novembro de 2020, mas teve que ser suspensa após seus advogados testarem positivo para a Covid-19.
Vale lembrar que Donald Trump é um defensor da pena de morte, que o presidente Joe Biden se opõe às execuções federais. E só um adendo. Antes de Trump, o governo federal não executava ninguém desde 2003. As execuções estaduais são mais comuns nos Estados Unidos do que as execuções federais, já que quem julga esses crimes são os tribunais locais dos 28 estados que permitem a pena de morte. Bom, voltando ao caso, um tribunal federal mexeu uns pauzinhos para que ela fosse executada antes da posse de Biden. E a data foi marcada: 13 de janeiro de 2021. Recentemente, Lisa voltou às manchetes internacionais por ter sido a primeira mulher executada pelo sistema federal norte-americano desde 1953. Lisa recebeu uma injeção letal e morreu 1h30 da manhã, aos 52 anos. Que caso pesado! O que vocês acham disso tudo? E assim como o caso do vídeo anterior, também aconteceu um crime super parecido com esse aqui no Brasil. Vocês sabem de qual eu tô falando? Caso tenham interesse, eu posso trazer ele para o canal também. O vídeo dessa semana fica por aqui, mas não vão embora antes de clicarem no like para mim, tá? A gente se vê semana que vem. Tchau!